Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Espero que tenha sido uma semana legal para todo mundo, não é? Hoje eu tô com uma voz um pouquinho rouca, mas a gente vai continuar com a nossa oficina de produção textual, tá bom? Hoje a gente está na nossa segunda aula. Olha que legal dessa oficina, não é? Gostei muito dos fichamentos que vocês fizeram na semana passada. Muitas pessoas prestaram bastante atenção, mas vamos dar uma revisada no que a gente viu? A gente falou sobre a organização textual, que é nada mais do que manter as nossas produções, os nossos textos, organizados. É importante lembrar, pessoal, que aqui essas dicas que a gente está trabalhando durante essa oficina, não são somente para as aulas de produção textual, tá bom? Essas orientações vão ser utilizadas nas atividades de todas as matérias, de história, de geografia, de filosofia, tá bom? Para todas as matérias, de português, até de matemática, no caso da organização, no caso do cabeçalho, ok? Então, essa é uma forma que a gente encontrou da gente começar a organizar mais as nossas atividades, não somente os textos que a gente faz, mas como todas as atividades. Esses pontos aqui são importantes para a nossa produção, porque isso vai nos ajudar a aprender melhor. Olha que interessante. Um texto organizado, um caderno organizado, vai nos auxiliar nos nossos estudos muito mais do que um caderno desorganizado, não é? Que a gente não sabe nem identificar qual atividade é aquela, ok? Então, mais uma vez, reforçando, o cabeçalho ele deve ser utilizado nessa forma padrão, com o nome da escola, identificando o nome do aluno, a turma, a disciplina e o professor daquela disciplina, tá bom? Isso vai ser interessante para a gente manter uma organização do nosso texto. E lembrando, tá bom? A gente falou sobre a letra, sobre a apresentação, não é? Para manter o texto alinhado. A gente falou também sobre o material. Ainda tem algumas pessoas enviando textos com caneta vermelha, com hidrocor. Eu entendo que é bonito, fica legal o texto, não é? Mas quando a gente fala sobre uma padronização, não é adequado a gente usar hidrocor nas nossas atividades ou qualquer outro tipo de caneta colorida. Vamos lembrar mais uma vez que a gente deve utilizar caneta azul ou preta, tá bom? Todo mundo lembrado aí, porque hoje a gente vai avançar. E lembram que eu falei na semana passada para a gente fazer um fichamento? Muitas pessoas ficaram, acredito que se perguntando como é um fichamento, o que é que faz no fichamento. Hoje a gente vai ver isso bem mais detalhado, tá bom? Agora, na semana passada, eu disse para vocês fazerem um fichamento da forma como vocês entenderam que era para fazer. E foi muito bom, todo mundo tirou os pontos principais do texto, todo mundo entendeu que era para ver aquilo que se destacava, não é, no texto, e todo mundo acertou em cheio nisso, ó. Parabéns para vocês, isso foi muito legal. Hoje a gente vai ver como se organiza um fichamento, tá bom? Bem direitinho, vamos lá? Primeiro, o que é um fichamento? É importante a gente entender, não é? Então, um fichamento é uma ferramenta que a gente usa, tá bom? Para que a gente organize melhor os nossos estudos quando a gente está fazendo a leitura de textos, tá bom? Quando a gente precisa organizar até para estudar para uma prova, para fazer um trabalho, para ter informações mais acessíveis, mais fáceis desse texto, tá bom? E é uma ferramenta muito útil para todo mundo, do sexto ano até o primeiro ano. Essa é uma ferramenta
que pode ser muito utilizada. Vocês perceberam que nas últimas aulas de produção textual eu tenho pedido para vocês fazerem resumos, para vocês fazerem o fichamento na aula passada, não é? Porque essa é uma forma de a gente ler o texto. Mas não era mais fácil só ler o texto e pronto? Seria, mas quando a gente trabalha lendo o texto e anotando os pontos mais importantes dele, essa é uma forma da nossa mente, do nosso cérebro, fazer isso com mais atenção. Porque quando a gente vai identificar os pontos mais importantes de um texto, a gente automaticamente tem que prestar mais atenção nele para saber que pontos mais importantes são esses, não é? O fichamento é um gênero textual, sim, é um tipo de texto, não é? Que ele se caracteriza porque ele tem as características próprias dele. A gente vai identificar um fichamento e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz esse fichamento. Mas, só para a gente entender, existem 3 tipos de fichamento, tá bom? Um deles é de citação, o outro é um fichamento textual e o outro é um fichamento bibliográfico. No fichamento de citação, a gente vai transcrever trechos, partes desse texto, ok? Identificando qual é lá A gente vai, aliás, colocar tudo direitinho, palavra por palavra, assim como o autor falou. Por isso que é uma citação, porque assim a gente vai estar tirando simplesmente a citação do que aquele autor daquele texto colocou. Já no textual, aqui ó, a gente vai fazer um tipo de resumo, a gente pode até resumir isso com nossas próprias palavras, por isso que já não é mais uma citação. Porque quando é uma citação, é palavra por palavra igual o autor colocou. A gente só vai transcrever os trechos. No textual, a gente pode fazer isso de uma maneira mais livre, solta, colocando com as nossas palavras o que a gente entendeu daquele trecho. Funciona também como um resumo, uma forma de resumir aquele texto. No fichamento bibliográfico, é um fichamento que a gente vai colocar... Nesse tipo aqui, a gente vai colocar informações também do texto, identificando de que texto é aquela frase, de que autor, qual a página, tá bom? Isso é tudo muito importante. No de citação também é importante colocar isso, a página do qual a gente tirou aquilo. Só que a gente vai fazer o quê? Como a gente vai começar a trabalhar com os fichamentos, não é? Outras pessoas não trabalham tanto, outras ainda nem viram. A gente vai adaptar esse modelo aqui de citação para a nossa realidade, para o que a gente precisa, não é? Então, vocês, alunos, vão trabalhar... A gente aqui na nossa oficina vai trabalhar o tipo de fichamento de citação, tá bom? De acordo com o que a gente utiliza nas nossas aulas. Vamos lá? Olha só, como eu amo história, eu resolvi dar o exemplo de um fichamento utilizando esse texto de história, tá bom? Justamente para vocês verem como as dicas que eu estou dando aqui, todo esse passo a passo, não vai ser utilizado só nas nossas aulas de produção textual. Vai ser utilizado, inclusive, nas aulas de história, de geografia e todas as outras, tá bom? Então, olha só, esse texto fala sobre o descobrimento do Brasil, né? Aqui tem dizendo que ele foi escrito por Carine Ferreira Brito, ok? E aqui nós temos as informações deste texto. Olha só, não é um texto grande, tem uma imagem enorme e aqui ele já termina, tá bom? No tipo de fichamento que a gente vai aprender a fazer, é importante eu dizer também que a gente vai continuar evoluindo os nossos fichamentos, tá bom? Então, esse modelo aqui que eu vou apresentar é um modelo para a gente começar a entender, tá bom? Então, todos aqueles fichamentos que vocês fizeram, a gente vai começar a adaptar de acordo com esse modelo que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Lembrando, nosso texto, ó, Descobrimento do Brasil, por Carine Ferreira Brito. Primeiro de tudo, a gente vai começar pelo
cabeçalho. Para identificar a nossa atividade, a gente precisa dizer quem é que está fazendo aquela atividade, a qual turma esse aluno pertence, de qual disciplina é essa atividade e quem é o professor que ensina essa disciplina, tá bom? Então esse, lembrando, é o nosso cabeçalho padrão. Nas nossas atividades de qualquer uma das matérias, vocês vão utilizar este cabeçalho, tá bom? E mais uma dica importante. É importante a gente utilizar a letra cursiva, tá bom? Vamos evitar, tentar evitar utilizar a letra bastão ou a letra de forma, ok? Porque isso vai facilitar muito também a transcrição da nossa atividade. Isso vai fazer com que vocês desenvolvam melhor a utilização desse tipo de letra, tá bom? Então vamos lá. Para um fichamento que vai funcionar, como eu já disse várias vezes aqui nesse vídeo, vai funcionar como uma forma de você organizar os seus estudos daquele assunto, vai te ajudar a estudar melhor para uma prova, ok? Vai te ajudar a prestar mais atenção no texto e entender melhor aquele texto, ok? Então a gente vai começar colocando aqui, ó, fichamento do texto, descobrimento do Brasil, aqui o título do texto, vírgula, de Karine Brito, tá bom? Essas são as informações principais que nós vamos começar com o título da nossa atividade. Fichamento, para a gente identificar que essa atividade é um fichamento, e o título e a escritora. Se você quiser colocar mais informações, tipo o ano em que foi escrito, a data em que esse texto foi escrito, onde ele foi publicado, ótimo, tá bom? Só para deixar claro para vocês, existe uma norma padrão para a gente colocar esse título, mas como eu falei, a gente vai adaptar para o nosso uso, porque a nossa intenção aqui é facilitar os nossos estudos, tá bom? Posteriormente, em outros momentos, a gente vai aprender como faz essa forma padrão, que é chamada a forma da ABNT, que é uma coisa que já é mais exigido somente em faculdade e tudo mais. Mas, para os nossos fichamentos, a gente vai usar o título dessa forma. Depois, a gente vai começar a fichar o nosso texto. Ou seja, a gente vai retirar do texto as partes mais importantes. Como a gente está fazendo um fichamento de citação, a gente vai tirar do texto exatamente como ele está escrito. De cada parágrafo, você vai tentar tirar uma ou duas ideias principais. Por que uma ou duas? Porque se o parágrafo for pequeno e ele só tiver uma ideia principal, que dê para resumir aquele parágrafo somente com aquele trecho, você só precisa colocar aquele. Mas se um parágrafo for maior e ele tiver como ideia principais daquele parágrafo mais de um trecho que vão deixar mais clara a ideia daquele parágrafo em mais de um trecho, aí você coloca os dois pontos, tá bom? Do primeiro parágrafo, eu tirei esse ponto aqui, ó. O Brasil foi descoberto em 1500 pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Estão vendo? Assim eu comecei o meu fichamento. Já aqui no segundo, percebam que eu iniciei com uma frase, com um trecho. E depois eu coloquei aqui, ó, reticências. Porque eu não coloquei todo o parágrafo. Então eu comecei aqui, mas quando eu tirei a ideia principal, eu coloquei aquelas reticências e pulei o texto para a parte que vai completar essa ideia. Você pode fazer isso também ou fazer um ponto embaixo, você escolhe, tá bom? E aqui eu fui continuando. A ideia do fichamento, pessoal, é justamente que você leia o fichamento e você consiga entender a ideia do texto. Então não adianta eu tirar frases soltas que eu depois, quando eu for ler, eu não vai entender, tá bom? Façam quantos pontos forem necessários, não se preocupem com o tamanho que vai ficar esse fichamento de início, porque de qualquer maneira ele já está resumindo aquele texto,
tá bom? Então, a importância aqui é a gente aprender a tirar as ideias principais do texto que a gente está estudando, tá bom? Por hoje é isso. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender o que é um fichamento, como é que a gente vai trabalhar, tá bom? Mais uma vez, parabéns pelo empenho de vocês. Vocês estão se empenhando muito e eu tenho certeza que todos os professores, a escola inteira, está muito orgulhosa dos trabalhos que vocês têm feito, tá bom? E, mais uma vez, o intuito dessa oficina é a gente melhorar mais e mais as nossas atividades, nossos textos, tá bom? Hoje a gente viu sobre essa técnica muito boa que eu espero que vocês aproveitem muito. E é isso. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, não esqueçam, estou lá no privado para vocês irem lá perguntar. Tchau, pessoal.